Festa nos céus, festa na terra. Aleluia. Senhor Jesus. Senhor, nós voltamos o nosso coração a Ti agora. O Senhor tem uma palavra para falar para nós. Senhor Jesus, queremos ter um coração acolhedor. Queremos estar diante da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Tira de nós toda a tradição, Senhor, toda a cultura humana. Nós queremos ouvir o Seu falar, o Seu propósito, o Seu plano para nós. Como o Senhor fez todas as coisas. Senhor, queremos estar nesse encargo, Senhor, nessa visão. Fala para nós, Senhor, nos abençoa. Senhor, também nos faz um canal livre, Senhor, para que o Senhor possa falar. Capacita-nos, Senhor, habilita-nos, Senhor. Dependemos totalmente de Ti. Obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Muito bem. Então, o título da mensagem de hoje é o viver cristão no casamento, no amor fraternal e na prática do bem. Ó Senhor Jesus. E sobre o casamento, sobre a nossa vida conjugal, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Quando tratamos de determinados assuntos, o mundo tem muitas outras opiniões, muitas outras maneiras de pensar. Nós não queremos entrar nessa polêmica, nessa discussão, nós queremos saber o que o Senhor fala sobre isso. Então, vamos ter um coração aberto para poder compreender a palavra que o Senhor fala. Essa é a verdade. Amém, irmãos? A verdade é a palavra de Deus. Amém? Amém, irmãs? Amém. Então, a semana passada, o Tito compartilhou conosco no capítulo 2, Cristo, nosso modelo, pastor e supervisor das nossas almas. E ele ia compartilhar um trechinho do capítulo 3, mas ele deixou para essa semana para que nós pudéssemos compartilhar alguma coisa com os irmãos. Então, nós vamos entrar aqui no capítulo 3 da primeira epístola de Pedro, e aqui começa falando sobre a vida exemplar cristã e os deveres dos casados. Então, vamos ler o versículo juntos? Amém. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido, para que não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da... Eu quero ler também outras duas versões. Eu vou ler aqui na versão judaica, diz, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu próprio marido, a fim de que seja ganho pela sua conduta, sem você dizer nada, à medida que observa o seu comportamento respeitoso e puro. E na versão restauração, semelhantemente vós, mulheres, sede submissas ao vosso próprio marido, para que mesmo que algum não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra pela conduta de sua esposa, ao observar com seus próprios olhos a vossa conduta em temor. Então vejam, irmãos, algumas mensagens anteriores nós vimos uma palavra semelhante, né? Essa palavra semelhante, ou sujeitar-se, ou submeter-se, fala ali com relação ao servo, fala com relação a nós nos submetermos às autoridades instituídas. Isso é um dever cristão, irmãos. A nossa ocupação, a nossa mente, ela precisa ocupar-se com o plano de Deus. Todas as coisas acontecem por um arranjo de Deus. Nada, irmãos, acontece, nada existe, nada se faz sem que Deus consinta e sem que esteja debaixo do governo de Deus. Então, às vezes, nós questionamos questão de autoridade, não autoridade, esse, aquilo. Irmãos, nós precisamos viver uma vida pacífica, uma vida em paz. Em paz com Deus, em paz com os homens. Essas coisas são polêmicas e não está no nosso alcance. O nosso plano, o nosso desejo, o nosso encargo é celestial. A nossa pátria não é essa pátria aqui, irmãos. A nossa pátria é uma pátria celestial. Então, nós precisamos sempre buscar as coisas que são lá do alto. Nós vimos esse versículo essa semana, né? Cantamos o hino, não as que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então,
Os nossos olhos, o nosso coração, o nosso propósito deve ser celestial. O reino celestial. Deus tem uma promessa para nós. Deus nos deu hoje o antigozo do reino, mas Deus quer dar para nós a realidade desse reino. E nós estamos num caminho, num processo. E para que isso fosse possível, Deus fez todo um arranjo, Deus tem todo um plano. Deus projetou todas as coisas para que um dia isso se realizasse e se materializasse na vida daqueles que Ele escolheu. Você e eu fomos escolhidos pelo Senhor. Amém, irmãos? E nós precisamos olhar para esse plano de Deus e seguir. Aqui ele fala no capítulo 2, né? Ele fala sobre nós seguirmos os seus passos, no versículo 1. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, ou em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Então, se nós queremos viver bem, em paz e tranquilo, nós precisamos seguir os passos do Senhor. Ele é provisão total. Tudo que nós precisamos, Cristo é. Talvez não seja tudo o que nós desejamos, como alguém compartilhou, mas é tudo o que nós precisamos. E tudo o que nós precisamos, Ele provê. E sendo assim, nós precisamos viver uma vida de alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Então aqui há uma palavra a respeito da vida matrimonial. E ele fala sobre, desculpe irmãos, sobre as mulheres serem submissas aos vossos próprios maridos. Complicado isso, né, irmãos? É ou não é, irmãs? Uma vez compartilhando numa reunião de irmãs, né, lá em Descalvado, nós compartilhamos essa palavra, um trecho dessa palavra aqui. E as irmãs falaram exatamente isso. É complicado. É complicado. Porque meu marido isso, meu marido aquilo. Mas, irmãos, percebam que tudo é um arranjo de Deus. O seu marido é o marido que você precisa. Amém, irmãs? É muito mais fácil, às vezes, submeter-se a uma outra pessoa, a um outro irmão que você não tem um relacionamento tão constante, do que com o seu marido que você vive frequentemente, porque você conhece todos os defeitos dele, todas as fraquezas dele. Então, falar, aquele irmão é melhor. Irmãs, todos nós somos imperfeitos. Todos nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. E o melhor lugar para o Senhor trabalhar em nós é no nosso casamento. Então, os jovens que um dia pretendem se casar, casamento é ótimo, irmãos. Se o casamento for feito diante de Deus, se o casamento seguir os passos do Senhor, se o seu casamento é para Deus, se o seu casamento é para o reino, é a melhor coisa que existe no mundo, é o casamento. Deus não fez o casamento, Deus não proveu a mulher como auxiliadora para o homem à toa. Deus viu que era necessário e que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus deu para nós as auxiliadoras. Amém, irmãs? E você é auxiliadora do seu próprio marido. Amém? Então, essa palavra submissão, né? Ela quer dizer, assim na Bíblia, né, irmãos? Do grego, ela é upostasso, que significa sujeitar-se, colocar em sujeição, submeter ao controle de alguém. Eu peguei uma nota de rodapé na versão King James atualizada. Ele fala que esse verbo grego sujeitar, usado nessas orientações, tem a mesma raiz e em sua forma imperativa é hipotagete. Significa colocar-se espontaneamente sob a missão ou a responsabilidade de alguém. Então, é estar debaixo da missão ou da responsabilidade de alguém. Quando nós vamos em Gênesis, para ver a criação no capítulo 2, Deus ali desenvolveu o seu plano. Deus ali criou o homem. Deus ali fez a mulher. Deus primeiro colocou o homem, formou o homem e colocou ali no Éden. E deu uma missão para o homem. Qual foi a missão que ele deu para o homem? Guardar e cultivar. Para quem que Deus deu a missão? Para quem? Para o homem. Aí Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E Deus fez então para ele uma auxiliadora não é idônea, é idônea. Amém, irmãs? Então, é uma auxiliadora idônea para que pudesse cooperar com o homem.
Eu fui uma vez numa palestra, bons anos atrás, né? A pessoa que deu essa palestra até já faleceu, mas ele falou uma coisa, era uma palestra para filhos, né? Na verdade, um relacionamento para filhos, mas esse palestrante falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou que entre as diferenças entre o homem e a mulher, né? Existe uma questão que é bastante característica. Ele falou que o homem enxerga as coisas e vê as coisas como um tubo. Então, se você prestar bem atenção no seu marido, você vai ver que se você falar para ele fazer uma coisa e outra, ele só vai fazer uma. Ele não vai nem prestar atenção na outra. Já repararam isso ou não? Pois é. Se eu estiver fazendo alguma coisa e falar comigo, eu não escuto. Às vezes a minha esposa vem falar... Eu vou ter que perguntar para ela o que ela falou. Porque se eu estiver fazendo coisa manual e não estiver dando certo, então, ó Senhor Jesus, né? Aí que eu não escuto mesmo. E se falar comigo, eu fico bravo, né? Então é melhor pagar para fazer, né, irmãos? Bom, e a mulher, ela tem um olhar de tentáculos. É assim ou não é, irmãs? Então Deus deu uma missão para o homem. Olha, você precisa guardar e cultivar o jardim. E eu vou te dar uma auxiliadora idônea para cooperar com você na edificação. Então, a missão da mulher é estar sob essa missão que Deus deu para o homem. Isso é submissão. Submissão não é você ser maltratada, subjugada, espancada. Não é disso que nós estamos falando, irmãos. Nós estamos falando do plano de Deus. Então, a mulher, ela é submissa ou ela está sob essa missão que Deus deu ao homem. Por isso, fala que Cristo é o cabeça do homem. Está lá em Coríntios, né? Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Essa é a forma que Deus fez. Então, dizem muitas coisas a respeito da mulher, que é isso, que é aquilo, que não sei o quê, mas o fato é que, segundo a natureza e segundo a criação de Deus, Deus criou dessa forma. Deus confiou uma missão para o homem e produziu do homem uma auxiliadora que fosse idônea, que cooperasse com ele, para que esse objetivo, para que essa missão fosse completada. Então, não é incomum na nossa experiência no lar, nós temos algumas missões. Por exemplo, criar filhos. Nós temos uma orientação. Quem é que cuida mais dos filhos, o homem ou a mulher? A mulher. Mas existe uma orientação, certo, irmãs? E essa orientação deve vir de Deus. Essa missão de criar, de cuidar de filhos, vem de Deus. Então, a mulher coopera com o homem na criação dos filhos. E ela faz muitas coisas. Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa, servindo o Senhor, estamos pensando como fazer, como não fazer, a gente não tem quase ideia, né? A gente só pensa no que tem que fazer, né? Aí vem a esposa. Por que não faz assim? Por que não faz assado? Não é assim, irmãos? Por que não sei o que lá, né? Os irmãos não falam amém, né? Por que não sei o que, não sei o que, por que não sei o que lá? As irmãs, é esse tentáculo, né? Um monte de pensamento, um monte de coisa para falar e tal. Aí, ora, vai diante do Senhor, aí o Senhor dá a direção, aí o marido fala, nós vamos fazer dessa maneira. E aí isso é submissão. Você vai estar imbuído e cooperando com o marido na missão. Estamos claros, irmãos? Então, às vezes, quando fala ser submissa, há um monte de... eu submissa, esse negócio não existe, isso não é moderno. De fato, não tem nada de moderno. Deus é eterno e a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus não muda, a orientação de Deus não muda. Amém, irmãos e irmãs? Entenderam bem o que é submissão? Amém, irmãs? Amém. Podem ser submissas? Amém. Diminuiu o amém, né? Titão, diminuiu o amém, Titão. Então é importante, irmãs, que a gente tenha essa visão clara de qual é a nossa posição e a posição das irmãs. É assim que Deus fez, foi assim que Deus planejou e é assim que deve acontecer. Nós somos dois polos imperfeitos, o homem e a mulher. Somos dois polos imperfeitos lutando para permanecer juntos. Até porque o que Deus falou é que o que Deus uniu, não separe o homem. Não foi isso que Deus falou? O que Deus uniu, não separe o homem. Então, o casamento, na visão de Deus, de acordo com o plano de Deus, com o projeto de Deus, ele é indivisível.
E esses dois polos imperfeitos estão sendo trabalhados por Deus para permanecerem juntos na edificação do corpo de Cristo. Aquele que recebe a missão e aquela que coopera com o marido na missão que ele tem que cumprir para Deus. Isso é belo, não é, irmãos? Não é, irmãos? Isso é o resultado da comunhão, da oração familiar, da oração em casa. Irmãos, e tudo vai funcionar. Às vezes as coisas não funcionam bem porque falta oração, porque falta buscar o Senhor, porque falta palavra, porque falta visão. O que nós precisamos? Nós precisamos da palavra, nós precisamos da visão que vem com a palavra. Amém? Essa é uma palavra, às vezes, um pouco difícil de compartilhar, mas, irmãos, é a palavra de Deus, é o plano de Deus, é o desejo de Deus. Amém? Bom, então, a questão é submeter-se ao próprio marido, né? Entendam, irmãs, às vezes ela fala assim, mas eu não escolhi, irmãos, irmãs, o seu marido você escolheu. Ninguém escolheu o seu marido para você. Maridos, ninguém escolheu a sua esposa para você. Você escolheu a sua esposa. Se você orou e escolheu, foi a esposa que Deus deu. Se você escolheu e não orou, também veio de Deus. Agora, dois seres imperfeitos lutando juntos, sendo aperfeiçoados por Deus para cooperar na edificação do corpo de Cristo. Amém. Marido e mulher. Amém? Ó Senhor Jesus. Versículo 2, né? Então, no versículo 1 ele fala, né? Seja ganho, o marido seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o honesto comportamento cheio de temor. Esse temor aqui, irmãos, não é medo, né? Mas é o temor diante de Deus, da missão que Deus confiou para você. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Eu vou ler aqui nesse versículo na versão Restauração. Não seja o vosso adorno que é exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de ouro, ou as roupas que vestis, e sim o homem oculto do coração. No adorno incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor aos olhos de Deus. E na versão judaica ele fala, a beleza de vocês não deve consistir em coisas externas, como penteados extravagantes, joias de ouro ou roupas. Em vez disso, deixe transparecer as características internas de seu coração, com a qualidade imperecível de um espírito gentil e sereno. Então, na época em que essa epístola foi escrita no Império Romano, haviam as mulheres mais mundanas que se vestiam com esses trajos, coisas assim, espalhafatosas, né? O que Pedro está falando aqui é que nós e as irmãs não precisam dessas coisas. As irmãs são belas aos olhos de Deus, são belas aos olhos do seu marido. Então, o que nós vestimos não é uma questão do que você pode ou não vestir, é uma questão do que o Espírito permite ou não que você vista. O seu traje deve ser um traje digno, que honre o Senhor, assim como o seu cabelo, assim como o seu vestuário. Irmãos, tudo que é nosso, tudo que fazemos é para o Senhor. Se isso causa problema entre irmãos, se você vem com uma roupa que causa problema com os irmãos, isso é problema mesmo. Isso é suscitar coisas no pensamento de outros. Então, o que ele está falando é que o mais belo que existe nas nossas irmãs é o coração. É esse homem oculto que foi falado sexta-feira, que é enganoso, que é corrupto, que quando passa no scanner, depois de 2 minutos já tem problema na mente. Mas quando nós estamos no Espírito, quando nós buscamos o Senhor, quando nós invocamos o Senhor, quando nós vivemos pela palavra de Deus, esse homem interior é que é a beleza e que deve transparecer através das auxiliadoras idôneas. Amém, irmãs? Não é uma crítica ao seu cabelo, ao seu jeito, mas é a forma como Deus vê.
É a forma como Deus orienta. Amém? Isso precisa ficar claro para as irmãs também. Então, às vezes a gente fala assim, olha, vai servir lá e tal, tem que ter assim, uma roupa assada. Por quê, irmãos? Se você usar uma roupa, irmãs, uma roupa decotada, o que as irmãs acham que vai acontecer? É adequado, irmãs? Não. É, irmãs? Não. Por quê, irmãs? Porque traz concupiscência dos olhos. Amém? Da carne. Então, que seja o que transparece na vida das irmãs, esse homem oculto, esse homem interior do coração. Quem é esse? Que coração é esse? É a nossa alma, mas a nossa consciência. A consciência, irmãos e irmãs, precisa estar pura, precisa estar limpa, para que o Espírito possa comandar a nossa vida. A consciência é esse elo importante que liga a nossa pessoa ao Espírito, que é esse órgão interior que nós temos, onde Deus habita, onde Cristo está. De onde Deus quer nos governar. Mas se há problema na consciência, essa comunhão é interrompida. E esse homem interior não aparece, o que aparece é o que você veste exteriormente. E talvez o que você viste exteriormente não é segundo o propósito e a vontade de Deus e nem agrada o coração de Deus. Mas se você quer seguir os passos do Senhor, você precisa primeiramente agradar o Senhor. Amém? Amém, Amém irmãs? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Entendam? Não estamos falando aqui sobre pessoas, sobre a sua aparência, nós estamos falando segundo o que Deus vê e o que Deus fala. Amém? Amém? Amém. Senhor Jesus. Então, essa é a questão do adorno, né? Do cabelo frisado, do adorno, do monte de coisa pendurada e tudo mais e tal. E 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15, quero ler com os irmãos e com as irmãs especialmente. Vamos ler? E que, tratando-se da... É para ela? Pois o cabelo... Então, o cabelo para a mulher é uma glória, certo? Mas é uma glória para Deus. Então, o seu cabelo deve ser um cabelo que agrada ao Senhor. Amém? Bom. Ó Senhor Jesus, vamos ler outro versículo aqui, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 9. Vamos ler juntos? Da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes se ataviem com modéstia e bom senso, não com a cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém, com boas, como é próprio às mulheres que professam ser. Amém? Quem está falando isso, irmãos? Amém, o Senhor. Então vamos voltar lá em Pedro, capítulo 3, versículo 5. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, se a mulher tem esse viver, ela não precisa temer que o marido venha perturbar, ou venha criticar, ou venha ralhar alguma coisa. Por quê? Porque ela vive santa e piedosamente. E através desse viver, se o marido ainda não ganhou a palavra, que palavra é essa? A palavra de Deus. Ele vai ser ganho pelo seu santo procedimento. Olha como que Deus faz as coisas, irmãos. Percebem? Não é como a gente vê. Não é verdade, irmãs? Não é como a gente pensa. Mas é como Deus pensa. É como Deus planejou. É como Deus quer. E isso vai fazer com que nós vivamos em paz. Vivamos bem e tenhamos frutos no nosso viver. Ali em Provérbios, fala sobre a mulher virtuosa.
As irmãs já leram isso, né? Já, então. Essa mulher virtuosa, ela faz tantas coisas, não é verdade? Mas aí ela tem, acho que no versículo 25 fala assim, e o seu marido era honrado entre os anciãos. Por que ele era honrado? Por causa da mulher que estava na casa dele, por causa da esposa dele, porque ela era uma pessoa que tinha uma vida virtuosa diante de Deus. Então, eu quero encorajar as irmãs, né? Se você não leu ainda esses versículos, acho que é Provérbios, está aqui, ó, Provérbios 31, 10 a 12, 25 a 31. Pode ler Provérbios 31 inteiro, que é muito bom, irmãs. Essa é a vida da mulher. E você vai ver que a mulher, embora seja a parte mais frágil, Deus habilitou ela para fazer muitas coisas. E, de fato, essa mulher faz muitas coisas na sua cooperação para com o homem. Ó Senhor Jesus. Bom, aí no versículo 7, tem uma outra vez essa palavra igualmente. Mas vós, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Aqui o irmão Lee tem um entendimento que essa palavra igualmente, depois de ele muito tempo pesquisar sobre isso, né? Ele entende que essa palavra aqui estaria relacionada a que, assim como a mulher é submissa ao homem, o homem também é submisso à mulher. Entretanto, nem Paulo, quando fala em Efésios sobre isso, e nem Pedro aqui na sua epístola, ele fala abertamente ou claramente esse ponto. Tá certo? Ele fala que o marido deve, Paulo fala, o marido, Efésios, né, capítulo 5, o marido deve amar a sua mulher. A esposa deve ser submissa ao marido, está lá em Efésios capítulo 5, né? E o marido deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, esse sentimento do marido, essa atitude do marido de amar sua esposa, é porque ela é essa pessoa virtuosa, ela se torna essa pessoa, ela é transformada. Deus transforma no novo homem, ela vai sendo transformada dia a dia, sendo aperfeiçoada. As imperfeições vão sendo ajustadas. É um trabalho de Deus na nossa vida, é um processo no nosso viver. Então, assim como a mulher deve estar sob a missão do marido, o marido deve amar sua esposa. E o Senhor não só amou, mas o Senhor também se entregou. E nesse caso aqui, quero falar também para nós, irmãos, que somos homens, mas para Deus nós somos a sua esposa, a sua noiva. Irmãos, a nossa vida no lar deve ser uma vida de submissão ao Senhor. Nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Nós temos que amar o Senhor como Ele nos amou. Amém, irmãos? Isso é uma vida comum no lar. Essa é a vida cristã num lar cristão. É assim que deve ser. Foi assim que Deus planejou. Foi assim que Deus anteviu, quando Ele fez o homem e formou a mulher do homem. Ó Senhor Jesus. Eu vou ler esse versículo aqui na versão Restauração. Fala, semelhantemente vós maridos, vivei com elas com discernimento, considerando-as como vaso mais frágil, feminino, atribuindo-lhes honra como co-herdeiras da graça da vida, para que as vossas orações não sejam interrompidas. E na versão judaica ele fala, do mesmo modo vocês maridos conduzam a vida matrimonial com entendimento. Apesar de a mulher ser fisicamente mais fraca, vocês devem respeitá-la como co-herdeiras do dom da vida. Se não o fizerem, suas orações serão barradas. Então a Bíblia diz que nesse relacionamento a mulher é a parte mais frágil. Aqui também é um monte de problema, né? Que é isso? Não sou eu que estou falando, né? Não é o meu entendimento, esse é o entendimento da Bíblia, é assim que Deus vê. A mulher como sendo a parte mais frágil, fisicamente. Irmãos e irmãs, nós somos diferentes. Nossa compleição física é diferente. O homem tem mais força que a mulher é mais fraca fisicamente que o homem. Também o homem, por ter essa visão de tubo, o homem é mais prático. A mulher tem as suas dificuldades, tem os seus pensamentos, tem a muda os hormônios, ela pensa diferente, tem suas fraquezas. Então, nós como homem precisamos discernir com o entendimento. Que entendimento é esse? Não é com o entendimento do mundo, com o entendimento humano, com as filosofias vãs, com as ideologias, mas é com a palavra de Deus, é no Espírito, é através do Espírito. Esse discernimento é espiritual, para nós podermos enxergar
que Deus produziu a mulher como um vaso mais frágil. Mas como diz em Timóteo, ela também pode ser um vaso de honra. Amém? E assim, tanto o homem como a mulher vão ter um entendimento da sua posição, de acordo com aquilo que Deus fez, daquilo que Deus planejou. Ó Senhor Jesus! Então ele fala que nós precisamos considerar como vaso mais frágil, feminino, atribuindo-lhes honra. Essa honra aqui também não é você jogar confete, não é uma coisa da paixão, não é uma coisa humana, é uma coisa de Deus. É você ver a preciosidade e dar valor para aquilo que Deus lhe deu como auxiliadora. Nós precisamos ver a preciosidade da nossa esposa. E as esposas precisam ver no marido as preciosidades de Deus naquele marido, no seu próprio marido. Amém, irmãos e irmãs? Isso vai fazer com que nós vivamos em paz. Ó Senhor Jesus. Então, essa é a questão do discernimento que ele fala aqui, né? Que não é um discernimento humano. E também essa questão de dar honra, irmãos, não é supervalorizar, mas é valorizar aquilo que de fato tem que ser valorizado na medida certa, na dose certa. Não é encher a bola, né? Isso é coisa natural. Amém? As irmãs sabem quando o marido tem um coração agradecido, um coração que valoriza a sua esposa. Você, marido, precisa manifestar no seu viver, no seu dia a dia, o valor que a sua esposa tem para você. E a esposa, da mesma forma, mostrar para o marido o valor que o marido tem para ela, nesse caminho da edificação do corpo de Cristo. Amém? Bom, então, versículo 7, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então vejam, irmãos, o marido e a mulher são herdeiros dessa mesma graça de vida. O que é essa graça de vida, irmãos? É a bênção do Deus triuno. É o desfrutar do Deus triuno no nosso matrimônio, na nossa vida, no nosso viver familiar. Essa graça, ela é dada tanto para o marido como para a esposa. E aqui ele fala, né? Para que sejamos herdeiros da mesma graça de vida. Deus tem um plano para nós. Deus tem um reino para nós. Nós precisamos herdar essa graça e viver com essa graça, por essa graça, permitindo que a graça trabalhe em nós, para nós alcançarmos o nosso objetivo, que é o reino milenar, que é o galardão. Amém? Desfrutando dessa graça, vivendo dessa graça, porque nós herdamos e recebemos essa graça para dentro de nós. Amém? Bom, aí então vamos falar um pouquinho sobre a vida exemplar cristã no amor fraternal, né? Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal por mal ou a injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então vejam, irmãos, nós somos abençoados por Deus. Fomos ou não fomos? Claro que fomos, irmãos. Nós recebemos Cristo. Nós somos benditos, nós somos bem-aventurados. Amém? E nós recebemos isso de Deus, de graça, por graça. Isso está em nós. Agora, como é que deve ser o nosso procedimento diante das pessoas? Deus fala que nós devemos viver em paz com todos os homens. Naquilo que depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens. Então, qual foi o modelo? Ele fala lá no capítulo 2 que nós devemos seguir os passos de Jesus. Qual foi o viver de Jesus para com aqueles que o maltrataram? O Senhor virou a face. Bateu numa face, ele virou a outra face. O Senhor foi escarnecido. Sexta-feira, o Vinícius compartilhou sobre Isaías, capítulo 53. Ele foi mudo perante os seus tosqueadores. O Senhor não recuou, o Senhor foi até o fim. Ele padeceu. O Evangelho de João, capítulo 2, fala que nós cantamos um hino, né, que ele, como homem, sabe o que é padecer. O Senhor, de fato, padeceu todas as dores.
tudo que você pode sofrer, tudo que você pode passar, o Senhor passou. E Ele, então, é esse sumo sacerdote que pode se compadecer nas nossas fraquezas. É esse hino que nós cantamos. Ele é a nossa provisão. É uma provisão total. Ele é pleno. A plenitude está nele. Quando você toca nele, tudo o que você precisa, você recebe. Então, se nós temos essa bênção, se nós temos essa vida em nós, que foi essa vida humilde, aquele que se esvaziou e se humilhou, como dizem Filipenses, nós devemos ter em nós esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E quando nós tratamos com as pessoas, nós não devemos tratar o mal com o mal, nem injuriar como nos injuriam. Então é isso que ele fala aqui, né? Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, mas antes, pelo contrário. Bem dizendo, pois para isto mesmo vós fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 44. Vamos ver o que o Senhor Jesus fala sobre isso. Vamos ler juntos todos? Eu, porém, amai. É fácil? Mas nós precisamos seguir os passos de Jesus. Amém? Então, não vamos falar mal das pessoas. Nos ofender. Às vezes você é ofendido, a pessoa fala uma palavra para você. Isso não é incomum acontecer, mesmo entre nós, irmãos. Uma atitude, um jeito de falar, uma maneira de falar é ofensivo. E você se sente ofendido. Perdoe. É a melhor coisa que nós podemos fazer, perdoar. Não revide, não discuta, simplesmente perdoe. Amém, irmãos? Amém. Foi isso que o Senhor Jesus fez. É isso que nós devemos fazer também, porque nós seguimos os passos de Jesus. Vamos ler também Romanos capítulo 12. Versículo 14. Abençoai os que vos abençoais e não. Então é isso, irmãos. Nós somos herdeiros da bênção. Amém. Eu quero ler Mateus também, capítulo 10, versículo 13. Eu anotei esse versículo aqui, eu acho que vai ser muito bom. Mateus 10, 13. Vamos ler o versículo 12. O Senhor tinha enviado os seus discípulos para anunciar as boas novas, né? Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros. Então, com aquilo que nós abençoamos, nós herdamos isso como bênção para nós. Amém, irmãos? E se você abençoar e a pessoa não receber, a bênção e a paz volta para você. Essa é a palavra do Senhor. Esse deve ser o nosso coração. Vamos voltar para Pedro, né? Versículo 10, 1 Pedro 3,10. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Puxa, irmãos, isso é um problema isso aqui, não? Ali em Tiago, cadê o Vini? O Vini não quis ler Tiago, né? Tiago capítulo 3, sexta-feira, né, Vini? Você não quis ler não, né? Tá certo. Irmãos, ali em Tiago fala que um cavalo que tem força, um freiozinho pequenininho na boca dele muda o jeito dele. Você consegue domar o cavalo. Você consegue dominar aquele corpo forte. O cavalo é forte para arrebentar, irmãos. A força que um cavalo tem é um negócio impressionante. Mas o freiozinho ali controla todo aquele corpo.
Irmãos, nós precisamos refrear a nossa língua. Porque a língua, a boca fala, irmãos, do que está cheio o coração. Cuidado com o que você está falando, porque aquilo que você está falando está manifestando aquilo que está no seu coração. Não adianta dizer depois, eu não quis falar. Ah, não foi bem isso que eu quis dizer. Foi bem isso que você disse. Não é o que você queria dizer, foi o que você disse. E já saiu. Enquanto está no seu coração, você pode refrear, invocando o nome do Senhor. Você pode pedir para o Senhor calma, paciência, para não responder, para não dizer coisas que você às vezes nem pensa. Isso é um freio na nossa língua, na nossa boca. Porque depois que você colocou para fora, Satanás também ouve. E aí, irmãos, além de você ofender a pessoa, você cutucou a pessoa problemática. Vai trazer muitos problemas isso na sua vida. Vamos aproveitar a palavra do Senhor. Vamos refrear. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão unicamente aquela que edifica. E traz o quê? Graça, né? É isso? Para os que ouvem. Esse deve ser o nosso falar. Amém, irmãos? Aparte-se do mal, versículo 11. Pratique o que é bom. Busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, irmãos, essa deve ser a nossa vida com as pessoas. No que depender de nós, vamos ter paz com todos os homens. No que depender do nosso falar, vamos falar coisas que edificam. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, ofensiva, especialmente no seu casamento. Sabe como um casamento começa a ser destruído? Quando o respeito entre o casal vai acabando. Você começa a falar agressivamente, gradativamente. De repente você está batendo portas. De repente você está mandando panela e prato. Ó Senhor Jesus, irmãos. Parece que não é assim, né? Quantos casos de feminicídio, homicídio tem em casamentos hoje? O que é isso, irmãos? Por que isso acontece? Não foi assim que Deus planejou. Tem coisa errada. O que está faltando, irmãos? Deus. Está faltando a vida cristã normal. Está faltando viver da igreja, no lar. A vida da igreja não é uma vida de reuniões, é uma vida completa. Ela está na nossa casa, ela está no nosso trabalho, ela está no nosso relacionamento com as pessoas. Não pode ser algo de aparência, como falou na sexta-feira, né, Vini? O coração tem, você pode ter uma aparência, né? Quem olha para você fala, ai, que pessoa maravilhosa. O meu sogro falava assim, come 1 quilo de sal com ele. Aí você vai ver se a pessoa... Os irmãos entendem o que é isso, né? Você consumir 1 quilo de sal vai um tempo, né? Tá certo? Come 1 quilo de sal com ele. Aí você vai ver como é que é a pessoa. Então, irmãos, não se engane. Todos nós temos problema. Todos nós somos imperfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Deus está trabalhando na nossa vida. E quando a gente olha a palavra, você vê Deus... Vocês já leram a bênção e a maldição que está lá, acho que, se não me engano, em Deuteronômio? Pega um dia para ler. Pega um dia para ler. O que Deus tem de bênção, irmãos, é uma lista extensa de bênção. Mas também tem outra listona, grandona de maldição. Aí Deus fala, escolhe, pois, o bem. Escolhe, pois, a vida. Irmãos, no seu dia a dia, escolha, pois, a vida. Escolha o bem. Não pague o mal com o mal. Não injurie com injúrias. Amém, irmãos? Muito bem. E na prática do bem, né? Versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? É verdade, não é, irmãos? Se você é uma pessoa pacífica, se você é uma pessoa cordata, que você é uma pessoa que acolhe pessoas, que cuida de pessoas, que tem a palavra de Deus na boca, é manso, que tem acrescentado e somado à nossa fé
aquela natureza divina que está lá em 2 Pedro capítulo 1, ali nos versículos 4, 5, 6, tem associado a nossa fé a natureza divina. Nós temos essa expressão no nosso viver. Por quê? Porque é aquilo que nós comemos. Nós somos aquilo que nós comemos. Tá certo, irmãos? Se você come bem a palavra, hoje o irmão falou, né? Comer de Cristo. Se nós comemos bastante de Cristo, se nós nos alimentamos de Cristo, irmãos, nós vamos expressar Cristo. O perfume que sai de nós não é nem de peixe nem de carne, mas é o bom perfume de Cristo. Aí a pergunta é essa, né? Quem vos há de maltratar se fordes zelosos pelo bem? Percebem, irmãos? É isso. Aí ele continua aqui, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, irmãos, não vamos sofrer também como malfeitor, tá certo? Tem muita gente que sofre como malfeitor, nós vamos sofrer por causa da justiça. Que justiça é essa? A justiça de Deus, né? Bem-aventurados, o que é bem-aventurado mesmo, irmãos? Felizes. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquei alarmados. Irmãos, se nós ficarmos alarmados, amedrontados, acovardados, o Senhor não nos deu um espírito de covardia, não, irmãos. Nós temos o Senhor dentro de nós. Se nós nos amedrontarmos, se nós nos recolhermos, irmãos, a pessoa vai pensar que nós não temos o Senhor dentro de nós. Mas se nós temos o Senhor, irmãos, o Senhor nos deu um espírito de poder. Um espírito que nos capacita. Nós não vamos brigar, mas nós também não vamos fugir, nem deixar de manifestar aquilo que está dentro de nós. Amém? Então, não fique com medo não, irmãos. O Senhor está cuidando de você e de mim. Não precisa recuar, nem ficar amedrontado. Muitas pessoas zombam de nós. Muitas pessoas caçoam da nossa fé, do nosso viver. Teve uma pessoa que foi muitos anos, tiveram uma amizade muitos anos. Aí um dia ele chegou lá no meu escritório e falou assim para mim, agora você está bem de vida, né? Virou pastor. Falar o que para ele, irmãos? Sabe o que eu falei para eles? Nada. Eu simplesmente entendi que Deus falou para mim, isso não é companhia para você. Essa pessoa não é digna de estar no rol das pessoas que estão com você. É verdade, irmãos. Isso é uma pessoa do mundo. Uma pessoa que pensa assim tem o quê, irmãos? Nada. Não tem espírito. Ou, na melhor das hipóteses, tem inveja. Irmãos, nós não precisamos nada de Deus, a não ser o próprio Deus em nós. Como sendo o nosso suprimento. O irmão deu testemunho dele aqui. Irmãos, se fez alguma coisa? Nada. O Senhor proveu. Tudo provém de Deus. Irmãos, tudo provém de Deus. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiquei alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Qual é a nossa esperança, irmãos? Colossenses 1, né? Cristo em nós. A esperança da glória. É o que o Senhor Jesus falou ali em João capítulo 14. Eu vou para o Pai. Eu vou para junto do Pai. Mas onde eu estiver, vocês vão estar também. Irmãos, nós estamos em Cristo. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticardes o mal. Amém, irmãos? Amém. Já deu meu tempo? Eu vou parar aqui. Espero que o Senhor tenha falado com vocês, no coração de vocês. Nós temos o que é melhor do melhor, irmãos. Nós temos o que é sublime. Nós temos Cristo no nosso interior. E é esse Cristo que traz o discernimento da palavra de Deus para nós, que coloca isso guardado no nosso coração, para que na nossa vida comum, no dia a dia, Ele nos faça lembrar de tudo aquilo que nós devemos praticar. Amém, irmãos? Amém. Jesus é o Senhor.
Seja rápido. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. É muito bom a vida da igreja por isso. Porque aqui tem alimento e hoje nós temos a palavra que ela vem nos sustentar. E Ele é provisão total. O Senhor, Ele nos deu essa vida. Então o próprio Senhor, Ele se alimenta dele mesmo e também Ele provê coisas para a gente se alimentar. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor pela santificação, pela transformação que Ele vem trazer para nós. Aleluia, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia. Senhor Jesus, não sei como começar, mas tem que começar, né? Ó Senhor Jesus. É uma palavra que expõe a nossa convivência com a família. Porém, nós sempre temos algo para observar e colocar diante do Senhor a nossa vida. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é viva. E ela habita em nós. E ela quer operar de todas as formas, não só na nossa pessoa, mas em todos os encargos que o Senhor dá. E o encargo maior é a nossa casa, a nossa família. E aquilo que o irmão falou é que, às vezes, o relacionamento familiar, ele não anda bem, por quê? Porque muitas vezes falamos demais sem ver as consequências. E aí há conflitos, que às vezes até o cachorro sofre, porque qualquer coisa chuta o cachorro, né? Ó Senhor Jesus. Amém. E, irmãos, essa situação às vezes expõe, que nem a minha filha estava brincando comigo, né? Que quando eu estou resolvendo alguma coisa no celular, eu não gosto que... Esse é o meu natural. Não gosto de ser interrompido. Enquanto que não conclua ali, para mim tem que terminar aquela questão. E se alguém me chama a atenção, eu fico outra pessoa, fico alterado, né? E Senhor Jesus, nós temos que ir diante do Senhor, cada situação na nossa vida. Como que eu trato minha esposa? Como que eu trato a minha filha, meu genro? Né? É uma situação familiar. E eu estou levando o Senhor na minha vida. Né? Então, por ver essa situação em mim, eu estou compartilhando com os irmãos que nós precisamos ir diante do Senhor. Como que eu tenho sido como esposo, né? Marido, pai? Como que tenho sido como esposa? Ou como tenho sido eu, filho, com meus pais? Né? É o Senhor que quer que tenhamos o caminho da bênção, não da maldição. Né? Eu não ligo para ele, para ela. Não. É aquilo que o Senhor nos deu, é a família. Prosseguir com o Senhor. Amém. Um detalhe muito importante que eu queria compartilhar. Você sente que está desfrutando do Senhor? Aleluia. Mas a minha família, como está? Ela está desfrutando? Está ganhando a palavra? Está indo com o coração para a reunião ou vai para cumprir tabela? Nós temos que detectar isso, né? Brincar com o Marcílio e a Beni, né? Será que o Marcílio está desfrutando, Senhor? E orar por ele, né? E ajudá-lo a ganhar vida. É isso que nós temos que fazer, irmãos. O Senhor está voltando. E nós precisamos levar a nossa família na presença do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, nós precisamos perceber de uma maneira clara que Deus é soberano. Deus é soberano. E que todas as coisas, inclusive o nosso casamento, a nossa união com o nosso cônjuge, está de acordo com a soberania de Deus. Nós temos de crer nisso, irmãos. Primeiro ponto que a gente tem de crer é nisso. Tudo está debaixo do governo, do ordenamento de Deus. Nada lhe escapa.
sobretudo quando se trata de pessoas como nós, que cremos, que somos filhos de Deus. Então, irmãos, essa questão do casamento é extremamente importante. O cônjuge, o marido, a esposa. E nós precisamos perceber, irmãos, que nós não podemos fracassar nessa situação. Porque eu vejo que, muito provavelmente, se nós fracassarmos nessa questão do casamento, nós fracassaremos na questão do reino. Do reino de Deus. Seja a vida da igreja hoje como a realidade do reino de Deus, seja como a manifestação no reino milenar. Então, essa palavra de Pedro é muito oportuna, irmãos. É muito oportuna. Nós precisamos perceber que a mulher, ela é aquela que coopera na maior missão que nós temos na nossa vida, que é a edificação do corpo de Cristo. E se há alguma dificuldade da nossa esposa em ver isso, nós precisamos orar ao Senhor, buscar o Senhor, a melhor maneira para que ela possa ver. E uma coisa muito interessante, irmãos, a mulher ela é muito emocional. E muitas vezes não é que a mulher não entenda, ela entenda. O problema está em nós, na maneira como nós estamos tratando o nosso cônjuge. Nós estamos lidando com o nosso cônjuge. Então, aqui, com relação aos maridos, eu falo com relação aos maridos, tá? Aqui fala no 7, vivei a vida comum do lar. Eu penso que viver a vida comum do lar é uma coisa maravilhosa, né? Tá em casa, tá com o cônjuge, tá com os filhos, aquele que tem ainda os filhos em casa, né? Mas, por exemplo, eu estou com a minha esposa, né? Agora, graças a Deus, só eu e ela, né? Louvado seja o Senhor, por que graças a Deus? Porque nós já cumprimos o nosso papel de pai, nossos filhos já foram encaminhados, não é verdade? Então, agora, nós precisamos juntos assumirmos esse encargo de Deus, irmãos, para que Ele possa voltar. Não é verdade, irmãos? Então, nós precisamos, nós homens, maridos, precisamos deixar de picuinha, sabe? Ficar com picuinha e compreender a mulher, entender a mulher, entendeu? A mulher como a parte mais frágil, não apenas fisicamente, mas até psicologicamente. Se o marido amar a mulher, ter a vida comum do lar, considerá-la, irmãos, ela vai ser uma tremenda companheira na sua vida espiritual. E vocês, então, têm um caminho aberto para serem vencedores. Amém, irmãos? Então, graças a Deus por essa palavra. E agora é só a Beni que vai falar. E depois nós vamos dar a vida. Amém? Amém. Meu coração estava ardendo, né? Que é o que o irmão falou, né? Faz 43 anos que eu sou casada. E desde que eu casei, eu vivi bem com meu marido. Antes de conhecer o Senhor, né? Mas eu quero declarar aos irmãos que acho que a melhor época da vida da igreja que eu estou vivendo é agora, irmão. E quando a casa está bem, a igreja está bem. É a vida, né? A gente levanta de manhã, já quer orar, toma café junto, serve junto. Oh, Senhor Jesus! Sabe, é a realidade. A igreja não é separada com a vida familiar. Né? Eu estou com a minha filha, quando vem com o meu genro lá em casa, fala, pai, vamos orar, pai, vamos orar, às vezes que a gente está demorando. Pai, o que o Senhor está falando, né? E isso foi há pouco tempo, né? Faz 10 anos que eles estão casados, né? Há 5 anos atrás, quando nós começamos a se entregar mais ao Senhor, eu vejo que até o meu genro, a minha filha, quer ouvir. Amém. Oh, Senhor Jesus! Sabe o que E eu falo, irmãs, é muito gostoso ser cuidado pelo marido. É mentira da sociedade que mulher quer ser a cabeça da casa. É muito bom. É muito bom lá o marido cuidar de nós. Eu sinto tão feliz, né? Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Obrigado pela vida da igreja. Obrigado por se falar, irmão. Oh, nós podemos viver. Nós podemos viver essa vida porque nós temos um Deus dentro de nós. É maravilhoso a vida da igreja. É maravilhoso a vida de casado. É mentira de Satanás que a família não é importante na sociedade. É muito importante na sociedade. Nós fazemos
Oh, nós fazemos diferença onde nós fomos, irmão. Ah, é maravilhoso. Amém. Obrigado, Senhor, pela essa palavra. É maravilhosa. Amém. Amém. A gente está limitando o compartilhar porque vai ter batismo, tá? Então, aqui é um ajuntamento, né? Solene. E ali no refeitório também, no batismo, nós vamos ter um ajuntamento solene. Irmãos, o batismo é extremamente importante, irmãos. Os anjos estão vendo, Deus está vendo esse testemunho público que se está dando, de que creu no Senhor, de que é uma nova criação de Deus e que agora decidiu servi-lo no caminho do Senhor. Então, daqui a pouco nós vamos descer lá para o refeitório, na área do refeitório, tem o batistério ali, com toda a solenidade. Nós vamos estar ali. Não vamos ficar com conversas, porque tem muito ruído ali na hora do casamento. Na hora do batismo. Na hora do batismo tem muito ruído ali, né? Você já percebeu como tem ruído lá? Todo mundo fica falando, né? Então, vamos guardar solenidade. Quando é para invocar, nós invocamos. Quando é para louvar, nós louvamos. Amém? Nós somos testemunhas de que essas duas irmãs creram, foram salvas, e agora elas não são do mundo, elas são de Deus. São do Senhor, amém? Então, por isso a gente limitou o compartilhar. Bom, cadê os avisos? Tem aviso, João Lucas? Tá. Reunião de jovens, Uma Vida Santa, Casa 1, domingo, hoje, às 17 horas, aqui na Casa 1. Mais algum para projetar? Não. Então, tem mais alguma coisa para falar ou é só isso? Amanhã temos reunião de serviço aqui na Casa 1, presencial. Tá bom? Às 19h45. Tá certo, irmãos? Então, vamos descer, irmãos? Vamos para lá, então? Vamos participar do batismo, amém.